nós queremos anunciar para vocês uma série de questões que envolvem a relação, do nosso ponto de vista, irregular entre o chamado a Lava Jato, a Lei é para Todos, que inclusive o nome do filme já por si só revela ser uma falha. Desde o mês de fevereiro, nós iniciamos uma investigação que nos possibilitou levantar um conjunto de informações que demonstram de maneira inequívoca uma relação muito estranha que se estabeleceu entre a Polícia Federal e os produtores desse filme. Como vocês sabem, qualquer filme produzido no cinema nacional, normalmente um filme que tem um financiamento em torno de 6 a 8 milhões de reais, os produtores enfrentam enormes dificuldades, é difícil um filme nacional que não tenha um financiamento ou da Lei Rouanet ou de alguma outra lei de incentivo à cultura. E este filme orçado em 15 milhões de reais, que tem somente um financiador, e o financiador desse filme é oculto. Os produtores alegam que os financiadores do filme não querem ser identificados, né? Isto poderia ser, talvez, tratado de uma outra forma, se não existisse uma colaboração, uma participação direta de uma instituição pública, que é a Polícia Federal, na produção e na viabilização deste filme. Na medida em que existe um órgão público, obrigatoriamente tem que existir um convênio, tem que existir uma formalização. E são esses documentos que nós temos buscado desde fevereiro. O convênio, a formalização, as contrapartidas, quem assina a documentação, quem permite a utilização de aviões, helicópteros, farda, armamento, pessoal, carceragem da Polícia Federal. No dia 24 de fevereiro, nós vamos disponibilizar para vocês, nós protocolamos da Polícia Federal, através da Lei de Acesso a Informações, um pedido completo sobre todas as informações da relação da Polícia Federal com esse filme. Pela Lei de Acesso a Informações, a Polícia Federal tinha um prazo de 20 dias mais 10. Não prestou nenhuma informação, não deu nenhuma satisfação. Isso por si só já incorre crime de improbidade administrativa. Esse crime de improbidade administrativa cometido pelo diretor-geral da Polícia Federal já foi formalmente comunicado ao Ministério Público Federal e ao próprio Ministro da Justiça. No dia 22 de fevereiro, nós protocolamos aqui na casa um pedido de informações completo, nos termos previstos pela Constituição Federal, que estabelece um prazo de 30 dias para que o Ministério responda. Isso está previsto na Constituição Federal, no regimento interno da Casa. Quero comunicar aos senhores e às senhoras que esse documento nunca saiu da Câmara. A presidência da Casa nunca enviou este requerimento para a Polícia Federal. Nós temos informações da pressão exercida aqui dentro da Casa, pelo Ministério da Justiça, para que este documento não saia da Casa. Porque na medida em que ele for expedido pelo presidente Rodrigo Maia, começa a contar prazo para o crime de improbidade, caso ele não seja respondido. Só isso já revela a indisposição por parte da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de nos trazer a documentação que nós queremos. Independente disso, nós avançamos na investigação, conseguimos obter um conjunto de informações e amanhã iremos formalizar um conjunto de iniciativas jurídicas de responsabilização criminal de vários agentes públicos que estão envolvidos nesta relação promíscua estabelecida entre a Polícia Federal do Brasil e os produtores envolvidos neste filme sobre a Lava Jato. Vou passar para o deputado Vadim
que ele irá detalhar algumas destas questões. Depois nós estaremos à disposição para passar para vocês cópia de documentos que já temos e também outras informações a respeito da investigação que está sendo feita e dos dados já apurados que revelam indícios de vários crimes cometidos por agentes públicos e que serão agora detalhados pelo deputado Fatih Damus. Boa tarde a todos vocês. Nós recebemos acerca dessa descrição que o deputado Paulo Pimenta fez, nós recebemos algumas informações acerca dessa relação que nós consideramos promíscua entre a Polícia Federal, que é um órgão público, é um órgão do Estado, relação com particulares. Apenas para que vocês tenham uma ideia, a Polícia Federal, como já foi dito aqui, ela cedeu equipamentos, cedeu pessoal, cedeu avião, cedeu viatura, né, para essas filmagens. No direito público, aquilo que não é permitido é proibido. Então nós pedimos informações ao diretor-geral da Polícia Federal com base em que dispositivos legais ou regulamentares, normativos, essa cessão de equipamentos foi feita para particulares. Até hoje esperamos a resposta. Sabemos a resposta. Não há base legal para que a Polícia Federal verdadeiramente patrocine um filme, e pior, um filme que relata uma investigação que ainda está em curso, ações judiciais que ainda estão em curso, com a simples finalidade de enaltecer alguns e condenar outros, com a finalidade de influenciar no julgamento e criar no imaginário da opinião pública convicções, como se tornou moda lá em Curitiba, convicções acerca dessas investigações e acerca desses processos judiciais. E mais, tivemos a informação, e isso foi tornado público por entrevista de atores, especificamente o ator Ari Fontoura, que trabalha ou vai trabalhar nesse filme, ele declarou que viu as imagens do sequestro, que alguns chamam de condução coercitiva, do sequestro do ex-presidente Lula por parte da Polícia Federal, e embora tenha havido proibição judicial por parte do juiz Sérgio Moro, as filmagens não só foram feitas, como foram cedidas à equipe de filmagem. E os atores tiveram oportunidade de assistir a essa filmagem proibida. E mais, tiveram acesso à carceragem, tiveram acesso ao local onde há pessoas presas. E também perguntamos ao diretor-geral da Polícia Federal, com base em que dispositivo legal a privacidade desses presos foi quebrada, e até hoje nós não temos essa informação. Temos aqui alguns nomes de funcionários da Polícia Federal que participaram e ajudaram nessa filmagem. Outra informação importante: houve uma ordem de missão para que carros da Polícia Federal transportando os atores se deslocassem a São Paulo. Depois, essa ordem de missão foi cancelada porque os responsáveis, a autoridade responsável foi avisada que isso era uma ilegalidade, era mais um ato de improbidade. Mas esses carros passaram, carros da Polícia Federal, carros blindados, e não eram com placa fria, era com placa quente, passaram por pedágios na ida para São Paulo. E lá em São Paulo, esses agentes, familiares, etc., foram hospedados às custas da produção do filme, né? E mais, nós temos aqui uma foto de uma comemoração em que está aqui o delegado Igor Romário, da Polícia Federal, com
as equipes de filmagem, atores, etc., no restaurante Madeiro. O restaurante Madeiro foi inocentado pela Polícia Federal, que criminalizou, na chamada Operação Carne Fraca, diversos frigoríficos e restaurantes, mas esse não. Esse restaurante Madeiro foi declarado vítima, né, da atividade de corrupção que estaria sendo apurado pela chamada Operação Carne Fraca. Curiosidade, não sei se mera coincidência, o restaurante Madeiro aparece como parceiro, né, ou provavelmente patrocinador, ou cedendo as suas carnes, etc., para a equipe do filme, para os atores, etc. Temos informações de que 10 agentes da Polícia Federal participaram desse apoio ao filme. Temos aqui o nome de 4. Ainda estão sendo levantados os outros 6 nomes. A DPF, a APF Quadros, APF Figueiredo, APF Chastalo e administrativo Juliano. E temos aqui a informação de que no dia 18 de novembro de 2016, a Superintendência Regional da Polícia Federal, lá no Paraná, esse dia caiu numa sexta-feira, ela foi fechada para possibilitar e facilitar as filmagens. E a desculpa que foi dada é de que a sede seria fechada para pintura. Então, no dia 18 de novembro de 2016, a Polícia Federal no Paraná não trabalhou para possibilitar, facilitar essa filmagem. E temos também uma informação interessante de que um delegado de nome Reinaldo, Reinaldo, né? Aqui, Reinaldo, teria sido, estou colocando sempre na condicional, isso tem que ser apurado, teria sido instado pelo diretor-geral da Polícia Federal para ajudar no patrocínio do filme, arranjar patrocinadores para o filme, um delegado da Polícia Federal. Então, senhores, nós estaremos amanhã protocolando no Ministério Público Federal aqui em Brasília um pedido de apuração, de investigação para apuração de crimes em tese, que seriam atos de improbidade por parte de agentes da Polícia Federal, crime de peculato, abuso de autoridade e eu sempre esqueço desse crime. Mas, enfim, um rol de crimes e prevaricação, né? Nós queremos que isso seja rigorosamente apurado, porque, na verdade, esse tipo de comportamento, esse tipo de promiscuidade da Polícia Federal com particulares, né, para enaltecer o papel da Polícia Federal numa investigação que sequer foi concluída, do nosso ponto de vista, esse filme, ele integra o cenário de estado de exceção em que nós vivemos. É um instrumento de estado, do estado de exceção. E também será alvo de uma representação no Conselho Nacional de Justiça o juiz Sérgio Moro, já que, segundo se sabe, ele havia proibido a filmagem da condução do presidente Lula. Havia proibido que sequer se filmasse, havia proibido cessão de qualquer imagem. E essas imagens foram não só produzidas, como foram cedidas. E o juiz Sérgio Moro, interpelado pela defesa do ex-presidente Lula, disse que não pode funcionar como censor. Ninguém pediu ao juiz Sérgio Moro para funcionar como censor. O que se pediu ao juiz Sérgio Moro é que ele funcionasse como juiz e que fizesse obedecer e respeitar as suas próprias determinações judiciais. Então, a partir do momento em que ele permite
que uma determinação judicial sua seja desrespeitada, ele também está incorrendo, no mínimo, em falta disciplinar, o que será apreciado, devidamente apreciado, pelo Conselho Nacional de Justiça. E não há o argumento e não há a desculpa de que se trata de ato jurisdicional e que só pode ser apreciado em instâncias recursais. Não é matéria disciplinar. Não se trata de ato jurisdicional. Trata-se simplesmente de um ato, um fato ilegal que o próprio juiz Sérgio Moro havia proibido que fosse praticado e agora permite a cessão dessas imagens que ele próprio havia proibido que fossem produzidas e fossem divulgadas. Então amanhã nós estaremos protocolando todos esses procedimentos, todos esses requerimentos e também aqui na Comissão de Direitos Humanos a convocação do Ministro da Justiça para que preste esclarecimentos sobre a conduta dos seus agentes, né, que a eles estão subordinados. Era isso que nós tínhamos a dizer. Só antes de eu passar aqui para o deputado Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira vai assinar conosco as representações. No dia 18 de novembro, quando foi fechada a Superintendência da Polícia Federal Curitiba para as filmagens, ela permaneceu fechada durante todo o final de semana, sem acesso a ninguém, exclusivamente para uso da equipe da filmagem. Durante o Carnaval, 10 agentes da Polícia Federal estiveram à disposição das equipes de filmagem em São Paulo. Chegou a ser autorizado no sistema diárias, todas as despesas para que eles pudessem se deslocar até São Paulo. Essa missão foi autorizada, depois ela foi anulada, isso está no sistema, mas as viaturas, o combustível, tudo isso foi disponibilizado pela Polícia Federal sem qualquer tipo de contrapartida. Portanto, foi tudo isso pago com dinheiro público. Assim como a utilização de aviões, helicópteros, fardas, armas, instalações. Não há qualquer documento, não há qualquer convênio que estabeleça qualquer contrapartida. E não há previsão legal para esse tipo de colaboração entre uma instituição pública e uma instituição privada sem qualquer documento, sem qualquer formalização.